Lei Complementar nº 129 de 2012, de 14 de dezembro de 2012. Dispõe sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira. Artigo 1º. Fica instituído por esta lei complementar o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, para os servidores efetivos e comissionados, mantendo-se a adoção do regime jurídico estatutário no âmbito de sua administração direta e indireta, que obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inciso 1º. Entende-se por administração indireta todos os órgãos e unidades vinculadas ao Poder Executivo sob a forma jurídica de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública. Inciso 2º. Aos servidores públicos, efetivos e comissionados, pertencentes ao quadro do Magistério Municipal aplica-se o contido em seu estatuto próprio, e subsidiariamente o contido nesta lei. Inciso 3º. As contratações realizadas nas modalidades temporária e emprego público serão realizadas nos termos da legislação específica. Inciso 4º. Aplica-se o regime estatutário indicado no caput para os secretários municipais. Inciso 5º. As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada cargo estão dispostas no Plano de Cargos e Vencimentos, Lei Complementar Municipal nº 118 de 11, que descreve sua denominação própria, códigos, atividades, escolaridade mínima, e estabelece requisitos de natureza legal, bem como indica com precisão o número de vagas existentes no quadro de pessoal da administração direta municipal, preenchidas e não preenchidas. Inciso 6º. Ressalvadas as decorrentes da aplicação da legislação relativa ao plano de cargos e vencimentos, são inadmissíveis desigualdades de vencimento quando pertinentes ao exercício de atribuições iguais ou assemelhadas, e bem assim, proibida a adoção de critérios de admissão baseados em sexo, idade, cor, estado civil ou credo religioso. Artigo 2º. Os cargos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros, natos ou naturalizados, e aos estrangeiros na forma da lei. Artigo 3º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, ressalvada a participação em comissões ou conselhos municipais para elaboração de estudos ou projetos de interesse da comunidade. Artigo 4º. A administração municipal poderá ofertar vagas de estágio, cujo número, descrição das atividades, local de trabalho, carga horária precisa, valor da remuneração e demais características deverão ser previamente autorizados e definidos por lei específica. Inciso 1. Em nenhuma hipótese poderão ser contratados estagiários para suprirem as vagas de cargos de provimento efetivo. Inciso 2º. Fica vedada a contratação de servidores efetivos para vagas de estágio remunerado. Inciso 3º. Fica autorizada a realização de estágio obrigatório por servidores detentores de cargo de provimento efetivo e comissionado, observada a compatibilidade de horário com suas atividades funcionais. Redação dada pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Inciso 4º. Compreende-se como estágio obrigatório aquele definido como tal no projeto de curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Livro 2º. Do Regime Estatutário. Título I. Dos Cargos Públicos. Artigo 5º. As regras definidas no regime estatutário aplicam-se, exclusivamente, aos servidores ocupantes de cargo público, efetivo ou comissionado, criado por lei. Artigo 6º. Entende-se por cargo público o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na legislação relativa à estrutura organizacional e no plano de cargos e vencimentos que devem ser acometidas a um servidor estatutário, na forma prevista no 5º do artigo 1º desta lei e terão as seguintes espécies. I. Cargo público de caráter comissionado. Segunda, cargo público de caráter efetivo. Inciso 1º. O cargo público de caráter efetivo para ser provido será precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com sua natureza e a complexidade. Inciso 2º. O cargo público de caráter comissionado tem natureza transitória, sendo de livre nomeação e exoneração, a critério do chefe do Poder Executivo Municipal, e destina-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 3º.
Apenas os servidores detentores de cargo efetivo poderão exercer funções de confiança, assim compreendidas as atividades de direção, chefia e assessoramento. Inciso 4. É vedado atribuir ao servidor efetivo outras atribuições, além das inerentes ao cargo de que seja titular, exceto quando designado, mediante gratificação de função de confiança ou remuneração definida para cargo comissionado, para o exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento ou para integrar grupos de trabalho ou estudo, criados por autoridade competente, e comissões legais. Título 2º. Dos cargos comissionados. Artigo 7º. Revogado pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Artigo 8º. A servidora gestante, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão é assegurada a licença maternidade, com duração de 120 dias, cuja responsabilidade do pagamento é atribuída ao Regime Geral de Previdência Social. Artigo 9º. O detentor de cargo comissionado deverá ter dedicação em tempo integral para o exercício de suas atribuições, não podendo, sob nenhuma hipótese, encontrar-se no exercício de cargo de provimento efetivo, de função de natureza temporária ou de outro cargo comissionado, em qualquer esfera da administração pública. Parágrafo único. Caso o ocupante de cargo comissionado esteja contratado temporariamente ou se encontre provendo outro cargo comissionado, configura condição para nomeação em cargo comissionado a comprovação de rompimento da contratação temporária ou da exoneração do outro cargo comissionado. Artigo 10. Os cargos comissionados serão remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, por lei específica, ficando vedado o pagamento de quaisquer acréscimos ou vantagens, inclusive o pagamento de gratificação ou adicional de qualquer natureza, excetuados o adicional de férias, a gratificação natalina e as verbas de caráter indenizatório. Capítulo único. Dos secretários municipais. Artigo 11. Os secretários municipais possuem a natureza de agentes políticos, sendo remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, por lei específica, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, excluídas as verbas de caráter indenizatório. Inciso 1º. Fica vedado, expressamente, o pagamento aos secretários municipais de adicional de horas extras e adicionais pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. Inciso 2º. Aos subsídios é assegurada revisão geral anual, na mesma data e com os mesmos índices fixados para os servidores estatutários. Inciso 3º. O valor fixado para os subsídios dos secretários municipais, bem como dos demais agentes políticos, não poderá exceder em nenhuma hipótese o subsídio mensal estabelecido para o prefeito municipal. Inciso 4º. Aos agentes políticos será assegurado o gozo de período de férias anuais de 30 dias, não cabendo acumulação de períodos. Inciso 5º. Caso o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo seja nomeado para o cargo de secretário municipal, deverá afastar-se do cargo originário, não sendo o valor do subsídio recebido, incorporado para qualquer efeito. Inciso 6º. O servidor efetivo nomeado para o cargo de secretário municipal contribuirá para o imprevisto apenas sobre a remuneração de contribuição, relativa ao seu cargo originário, nos termos da legislação específica. Inciso 7º. Os secretários municipais deverão juntar, quando de sua nomeação ou sempre que solicitado, declaração de bens e valores. Título 3º. Dos cargos efetivos. Artigo 12. São requisitos básicos para investidura em cargo público de caráter efetivo e a aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Segunda, a prova da nacionalidade, observado o contido no artigo 12 da Constituição da República. Terceira, o gozo dos direitos políticos. Quarta, a quitação com as obrigações militares, para os homens. V. A quitação com as obrigações eleitorais. Sexta, a idade mínima de 18 anos. Sétima, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Oitava, a comprovação da aptidão física e mental para exercício do cargo. Nona,
declaração de não acumulação ou de acumulação lícita de cargos, empregos ou funções públicas, inclusive se já aposentado em outro cargo ou emprego público. X. Declaração de ausência de impedimento de exercício de cargo, emprego ou função pública. Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Artigo 13. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Capítulo 1. Do concurso público. Artigo 14. O concurso público objetiva selecionar candidatos através da avaliação de conhecimentos, teóricos e práticos, mediante provas ou provas e títulos, podendo ser realizado em etapas, conforme dispuser o edital do concurso. Artigo 15. Dentre outras especificações, o edital do concurso público deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 1. O número de vagas oferecidas, inclusive as reservadas para pessoas portadoras de necessidades especiais, observado o contido no artigo 17. Segunda, a denominação dos cargos ofertados, com suas respectivas atribuições, nível de escolaridade ou outro requisito de habilitação legal exigido, a carga horária e o valor do vencimento inicial, indicando a lei que autorizou sua criação. Terceira, o tipo do concurso, se de provas ou provas e títulos. Quarta, os títulos exigidos, observado o contido no 8º deste artigo, e a atribuição de sua pontuação. 5. O conteúdo programático das provas escritas e práticas. Sexta, em caso da existência de provas físicas, as técnicas de avaliação empregadas. Sétima, os documentos necessários para inscrição e o prazo máximo para sua efetivação. Oitava, a forma de julgamento das provas e os critérios de classificação. Nona, os critérios de desempate. 10. O prazo de validade do concurso. X. A data, local, horário e prazo de realização das inscrições. 12. A data, local e horário de realização das provas. 13. As condições para investidura em cargo público dispostas no artigo 12. 14. O estabelecimento de prazos para recursos em todas as etapas do concurso, bem como o modelo de formulário para sua interposição. 15. Informações sobre a taxa de inscrição, a possibilidade legal de sua isenção e condições estabelecidas para esse fim. 16. O conjunto de exames médicos a serem apresentados à Junta Médica Oficial. 17. As regras de chamada pública para escolha de vagas, nos casos em que a administração municipal julgar pertinente, redação acrescida pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Inciso 1º. Ao edital do concurso deverá ser dada ampla publicidade através da publicação nos seguintes locais: i. No órgão oficial de publicação, na forma estabelecida em lei. Segunda, em jornal de circulação estadual. Terceira, no sítio oficial do município. Redação dada pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Inciso 2º. A publicação definida no inciso 2º se dará na forma de extrato. Redação dada pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Inciso 4º. O prazo mínimo para a realização de inscrições será de 20 dias, devendo o edital do concurso estabelecer as datas de início e término das mesmas. Inciso 5º. A data do início das inscrições deve ser posterior à data da primeira publicação no órgão oficial de imprensa. Inciso 6º. No interesse da administração pública, o período de inscrição poderá ser prorrogado ou as inscrições reabertas, mediante a publicação de retificação do edital. Inciso 7º. Os títulos serão computados, para fins exclusivos de classificação, apenas para os candidatos aprovados nas diferentes provas, essas de caráter eliminatório. Inciso 8º. São considerados como títulos: 1. Diploma de mestre ou doutor, nacional ou estrangeiro, devidamente reconhecido por entidade de ensino superior, pública ou privada, nos termos da legislação federal. 2. Diploma universitário em curso de pós-graduação, com especialização na área pretendida, nacional ou estrangeiro, de no mínimo 360 horas, expedido nos termos da legislação federal.
Terceira, efetivo exercício de magistério superior em disciplina da área de concentração do concurso, em instituição de ensino superior pública ou privada. Quarta, outros a serem definidos no edital. Inciso 9. Em caso de empate, a classificação obedecerá à seguinte ordem de preferência: I, mais elevada nota ou média nas provas escritas. Segunda, mais elevada nota em títulos. Terceira, o mais idoso. Inciso 10. O edital deverá permitir ao candidato aprovado no concurso público renunciar, uma única vez, à nomeação correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o término do prazo para posse optar pelo reposicionamento no último lugar da lista de classificados. Redação dada pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Inciso 11. Se a lista de classificados no concurso público for maior do que o número de vagas oferecidas no edital, o aprovado que solicitar o seu reposicionamento passará a figurar na última posição da lista geral de classificados, considerando, inclusive, aqueles aprovados fora do número de vagas disponibilizadas no edital. Redação acrescida pela Lei Complementar nº 177 de 2017. Artigo 16. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período. Inciso 1. A administração pública municipal poderá realizar novo concurso público ainda que vigente válido concurso anterior, devendo respeitar a prioridade dos aprovados nesse sobre os novos concursados para fins de preenchimento de cargos efetivos. Inciso 2. É vedada, sob qualquer hipótese, a realização de concursos públicos internos, para provimento de cargo efetivo. Inciso 3. Aqueles que forem aprovados no concurso público municipal deverão, obrigatoriamente, manter seu endereço atualizado para fins de nomeação. Artigo 17. As pessoas portadoras de necessidades especiais, assim definidas em legislação federal, fica assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais ficam reservados 5% do número de vagas de cada um destes cargos, desde que aprovados no concurso respectivo. Parágrafo único. A avaliação médica para ingresso no serviço público será realizada pela Junta Médica Oficial do município. Artigo 18. A realização do concurso será precedida da constituição de uma comissão de fiscalização de concursos, na condição de órgão de controle interno, composta de 5 servidores municipais efetivos e estáveis, sendo 3 servidores indicados pelo chefe do Poder Executivo. Segunda, 1 servidor indicado pelo presidente do Imprevid. Terceira, 1 servidor indicado pelo presidente do Sismovi. Inciso 1. Ficam impedidos de serem nomeados os servidores ocupantes de cargos comissionados ou os agentes políticos. Redação dada pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Inciso 2. A comissão de que trata este artigo não terá atribuições executivas, sendo de sua competência a verificação da subordinação do edital aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o sigilo na aplicação das provas, e outras condições necessárias a fim de assegurar igualdade de condições aos competidores. Artigo 19. Concluídos os trabalhos do concurso e proclamados os seus resultados, observados os prazos estabelecidos no edital para possíveis recursos, o chefe do Poder Executivo irá homologá-lo, dando ampla publicidade e divulgação, através de publicação no órgão oficial do município, bem como, em seu sítio. Redação dada pela Lei Complementar nº 223 de 2019. Artigo 20. O concurso público apenas poderá ser realizado após a verificação da existência de dotação orçamentária suficiente para o atendimento ao acréscimo das despesas com pessoal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 e suas posteriores alterações.